Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Vamos todos nos acomodando, pegando a sua aguinha, se arrumando e vamos entrando aqui na live. A nossa live de quarta-feira, que é a nossa live que tem uma temática que chama Era uma Vez uma Fobia. Quem está me acompanhando aqui há mais tempo sabe que eu faço lives aqui de segunda e quarta-feira e a cada dia é uma temática diferente. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, você aqui do YouTube, você aqui do Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. Se você seguir os 4 passos que eu ensino, você resolve a sua fobia definitivamente. Então, como eu estava dizendo, de segunda-feira existe uma temática, de quarta-feira uma outra temática. A temática de quarta-feira é Era uma Vez uma Fobia. É uma temática onde eu escolho uma fobia específica que eu já tratei aqui no consultório e eu falo sobre ela. A gente fala, vocês tiram dúvidas, então ela é um pouco mais interativa, vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês precisam, que vocês tiverem sobre essa fobia, tá? E eu falo sobre ela, sobre o caso clínico e as pessoas aprendem um pouco mais sobre ela, porque muitas pessoas que sofrem com determinadas fobias não sabem que sofrem com essas fobias. Isso é uma coisa muito interessante que eu tenho visto entre os meus pacientes. Até que ele saiba que isso é uma fobia, ele sente muita vergonha e ele sente acuado. Então ele engana, ele finge que não tem a fobia. Entende? Então, assim, a minha ideia, uma das minhas ideias aqui com esse canal é justamente jogar luz sobre esse tema e fazer com que as pessoas saibam que muitas vezes, a maioria das vezes, quando é uma fobia, você não precisa ter vergonha. Isso existe. E muita gente, por incrível que pareça, não sabe que existe. Tá? Então, assim, quando você fala, quando a pessoa descobre que isso existe, que isso é uma patologia e que é passível de tratamento, isso gera uma tranquilidade nessa pessoa. Isso eu ouço de muitos pacientes, assim, que, Marcos, antes de eu saber que isso era uma fobia, eu fingia que não tinha, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, as pessoas me tiravam de medroso, caçoavam na minha cara, enfim, faziam eu pensar que era uma frescura. Muitas fobias foram descobertas há não muito tempo atrás e eu tenho uma crença de que isso aconteceu por conta da nossa geração anterior, né? A nossa geração anterior, dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham muito disso, né? De achar que tudo era frescura, aqueles preconceitos todos e tudo mais. Então, há um tempo atrás, hoje em dia, falando dessas fobias, a gente consegue dar uma tranquilidade para essas pessoas, para elas entenderem que o que ela tem é automático. Ela não escolheu ter aquilo. Isso acontece automaticamente, independente da vontade da pessoa. E isso dá uma tranquilidade para essa pessoa, porque ela achava que ela não se sentia incluída no meio. E as pessoas, de uma maneira geral, existem muitas fobias, nós falamos sobre isso na segunda-feira, existem muitas fobias que são muito diferentes, que são muito pouco conhecidas, e as pessoas acabam achando que é uma brincadeira e dão até risada disso, né? Então, a ideia dessas lives aqui é justamente jogar luz para as fobias, porque a gente não encontra isso na internet. Se você quer saber sobre depressão, é muito fácil de você encontrar na internet.
Você vê isso em todo lugar. Se você quer saber sobre síndrome do pânico, sobre crise de ansiedade, hoje em dia você encontra isso de maneira muito fácil na internet, né? Só que você não encontra conteúdos específicos sobre fobia. Então foi por isso que eu quis trazer mais esses conteúdos. Então, se você conhece alguém que sofre com qualquer tipo de fobia, aqui embaixo tem um aviãozinho que você pode chamar essas pessoas para virem assistir essa live, porque aqui nós vamos falar basicamente de fobia. E a fobia que nós vamos falar hoje, teve um tempo atrás que eu fiz uma live sobre fobias específicas da área da saúde. Por exemplo, fobias que tinham relação com a área da saúde. E tem gente que tem fobia de agulha, tem gente que tem fobia de sangue, tem gente que tem fobia de hospital, enfim, nós falamos de vários tipos de fobia da área da saúde. E eu deixei para falar desta fobia hoje, específica, porque ela é muito comum, ela é a mais comum de todas elas, e ela tem tanta coisa para ser falada que ela merecia uma live específica para ela, que é a síndrome do jaleco branco. Quem aqui conhece alguém que tem a síndrome do jaleco branco? Essa síndrome do jaleco branco, ela é... Se você conhece alguém que tem essa síndrome do jaleco branco, inclusive, chama essa pessoa para a live que ela vai gostar de ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Ok? Muitas pessoas têm vergonha de dizer que tem essa síndrome. E às vezes nem sabem que tem essa síndrome. Ó, a Rose falando aqui, eu tenho. Então você vai gostar dessa live, Rose. Não tenha vergonha, isso é automático. A boa notícia é que tem tratamento. Se você seguir os 4 passos que eu ensino, você consegue resolver essa fobia. Sofre muito com isso, né? Então assim, quem me acompanha sabe que eu acabo separando as fobias em 2 grupos. Existem as fobias que a gente chama de fobia... tô com acne na cabeça, espinha, que é aquela fobia que você consegue maquiar e passar por ela e às vezes passa a vida inteira tendo essa fobia. E tem a fobia que nós chamamos de fratura exposta, que é aquela fobia em que você precisa tratar imediatamente. E como eu disse na live anterior, assim, a gente classifica, eu costumo classificar se ela é uma espinha teoricamente mais fraca ou ela é uma fratura exposta, dependendo do quanto de exposição você tem a isso. Então, por exemplo, se você pode ter uma fobia de cobra, mas você mora na cidade grande, então a chance de você se deparar com uma cobra é muito pequena. Então é possível que você viva a vida inteira com a fobia de cobra e não trate isso não seja um grande problema na sua vida. Agora, existem algumas fobias, e as fobias ligadas à saúde, de uma maneira geral, todas elas são o que nós chamamos de fratura exposta. Porque a pessoa sofre muito. Por quê? Porque vira e mexe você precisa de alguém da área da saúde. Você vai precisar de saúde. Então imagina a pessoa que tem a fobia de agulha. Em algum momento ela vai ter que tomar uma vacina, ou tomar um remédio, ou enfim... tomar um soro, ela vai ter contato com a agulha mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é algo que precisa ser tratado o quanto antes, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre... Eu já falei de agulha, já falei de sangue, já falei todas as outras, mas hoje nós vamos falar sobre a síndrome do jaleco branco. Geralmente, nessa live de quarta-feira, eu costumo fazer... durante o dia, uma enquete no Instagram falando sobre a fobia e dando, porque assim, não sei se vocês sabem, mas a síndrome do jaleco branco, ela não chama síndrome do jaleco branco. Isso é um nome popular. Existe um nome científico para essa fobia. Ó a Silvia aqui. Ô Silvia, bom te ver aqui. Rose Franco, eu tinha uma fobia terrível de aranha e o Dr. Marcos me ajudou a me livrar disso. Obrigado, Silvia. Obrigado pelo seu depoimento. Foi muito importante, tá? Que bom que você está bem. Fico feliz em saber que você continua bem. Isso aí foi embora, não volta mais. Ok?
Eu ainda vou falar sobre essa fobia aí, hein, Silvia? Tá nas próximas lives. Eu vou falar sobre a sua fobia. Eu quero que você esteja aqui para ser testemunha disso. A Silvia foi minha paciente, eu tratei fobia de aranha dela. Ela tinha uma fobia das mais fortes que eu já tratei de aranha. Estou ótima, tá ótima. Esse depoimento eu quero no dia da fobia de aranha, tá bom? Mas vamos lá. Então, geralmente, eu faço no dia uma enquete com o nome científico da fobia que eu vou falar naquele dia. Porque, como eu estava dizendo, a síndrome do jaleco branco não chama síndrome do jaleco branco. Acontece que por algum motivo, e que eu não sei qual é, eu não consegui, eu passei horas aqui tentando saber, o Instagram hoje, por algum motivo, ele tirou a opção de eu compartilhar imagens aqui com você. Então, assim, não sei o que aconteceu, já tentei instalar, desinstalar, entrei, saí, troquei de celular, talvez seja uma nova questão aqui no Instagram e que ele não vai mais permitir que na live a gente compartilhe imagens e nem vídeos. Eu tenho até um depoimento muito bonito de uma pessoa que eu tratei de síndrome do jaleco branco e que ela chega no início muito mal e no final tem a imagem de eu atendendo essa pessoa com o jaleco branco e ela tinha uma fobia de fazer mensurar a pressão. E eu faço essa mensuração de pressão e ela está tranquila. Então eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas infelizmente eu não vou conseguir compartilhar. Então assim, eu fiz uma enquete hoje eu geralmente dou 3 opções, é uma brincadeira que eu faço com as pessoas. Eu dou 3 opções de nomes científicos de fobia, para mostrar que o nome científico geralmente não nos remete à própria fobia. E aí as pessoas votam e eu geralmente coloco aqui na live. Mas por algum motivo hoje o Instagram está contra mim e eu não vou conseguir. Mas eu tenho aqui, eu vou te falar. A primeira, foram 3 que eu coloquei. O nome da fobia. E por incrível que pareça, queria muito mostrar para vocês, mas não consigo. Ficou empatada essas 3, 33%. Foram 100 e poucas pessoas que votaram. E 33, 33 e 33 nas 3 fobias diferentes. Ou seja, muita gente não sabe o nome da fobia da síndrome do jaleco branco. Então eu coloquei, a primeira era iatrofobia, a segunda era ictiofobia e a terceira era isopterofobia. Olha que nome, cada nome maluco, né? Porque só não dá o nome simples dela. E aí assim, o nome alguém aqui tem ideia? Quer dar um chute? O nome da fobia, da síndrome do jaleco branco, é a iatrofobia. Iatrofobia é o nome científico da síndrome do jaleco branco. Ok? É só mais uma curiosidade. E uma segunda curiosidade que assim, quando você, inicialmente, a fobia, o nome científico não nos remete à fobia, ao objeto fóbico, assim. Se eu te falar iatrofobia, tanto faz, você não sabe do que é exatamente. Tanto que as outras duas, por exemplo, ictiofobia, você tem ideia do que seja? Isopterofobia. Então assim, se você falar dessa maneira, a maioria das pessoas não vai entender. Então eu trago aqui como se fosse uma gincana, uma brincadeira de quarta-feira. Até então eu podia compartilhar aqui na live, agora eu vou ter que falar com vocês sobre isso, mas tudo bem. A iatrofobia, quando você pega a etimologia da palavra, o que significa a palavra, ela faz sentido, obviamente. Então a maioria delas, e a iatrofobia, que é a síndrome do jaleco branco, também faz parte disso. Ela é uma palavra de origem grega. Iatros, em grego, significa médico. E aí o phobos é a fobia, que é o medo. Então medo de médico. É iatrofobia, síndrome de jaleco branco.
A título de curiosidade, eu vou falar sobre as outras duas fobias, tá? Porque teve gente que também votou nelas. Então tinha a ictiofobia, que é fobia de peixes. Olha só, que curioso. E a isopterofobia, que é fobia de cupins. Então você veja que tem fobia de tudo quanto é jeito, com os mais variados nomes. Mas hoje nós vamos falar sobre a iatrofobia, que é a síndrome do jaleco branco. Ela pode ser conhecida também como a hipertensão do jaleco branco. Por quê? Eu vou falar sobre os sinais e sintomas que ela tem, mas o principal sinal da iatrofobia, da hipertensão do jaleco branco, são pessoas que têm fobia especialmente de consulta médica, de passar com o médico. Ela consegue ir no hospital, ela consegue ver sangue, ela consegue tomar injeção, ou seja, não tem nada a ver com aquelas outras fobias. É a pessoa do médico. Não precisa ser só o médico. Qualquer pessoa que remeta à área da saúde, pode ser um enfermeiro, pode ser um fisioterapeuta, enfim, que use um jaleco branco, para ela já é o fim. E a principal, assim, o que mais acontece são pessoas que no consultório médico vão medir a pressão e a pressão está altíssima. Então, esse médico entende, o cardiologista no geral, ou o clínico geral, entende que essa pessoa tem uma hipertensão, tem a doença de hipertensão. Só que se essa pessoa fizer a medição em casa, a pressão dela está normal. Olha que curioso. Existem pessoas que vão no médico e que lá no hospital ou no consultório médico, a pressão dela está altíssima. Mas em casa, a pressão é a mesma. Ou seja, essa pessoa não tem hipertensão. Olha o perigo disso, gente. Olha a Lídia. Eu tenho, dá muita raiva, já chegou a 18/12. Pois é. A Rose, nossa, você está descrevendo. Só esse mês desmarquei médico 3 vezes. Pois é, Rose. Essa é uma das características. As pessoas vão adiando, vão desmarcando os médicos. Então, assim, essa primeira coisa que eu falei, da pressão, isso tem uma... Por que isso é importante? Pensa bem. Você não tem hipertensão arterial. Hipertensão arterial é uma doença crônica, correto? Mas o médico te dá um diagnóstico de hipertensão, porque para ele, ali, você tem a pressão alta. Se você não tem como medir isso em casa, você passa a vida achando que tem uma pressão alta e não tem. Olha o perigo disso. Veja bem. Então, a partir do momento que isso foi descoberto, que isso tem ficado cada vez mais frequente, e é uma fobia muito mais frequente do que a gente imagina. Muito mais frequente. Eu fiz uma outra enquete no meu Instagram, e a pergunta era se a pessoa conhecia alguém que tinha a síndrome de jaleco branco. E mais de 100 pessoas responderam, e 75% das pessoas responderam que conheciam. Então vejam, ou a pessoa tem, ou ela conhece. A cada 100, 75 pelo menos conhecem alguém que tem essa síndrome, porque ela é muito comum. Como eu sempre falo que as fobias, de uma maneira geral, a causa delas é sempre traumática, e uma boa parte delas na primeira infância, de algum trauma na primeira infância, a gente consegue imaginar, fica fácil da gente imaginar da onde vem essa fobia. É possível que essa pessoa tenha tido um trauma, e ela pode lembrar ou pode não lembrar, não importa, tá? Mas é possível que uma criança tenha tido um trauma no hospital, no médico, tenha tido uma experiência que não tenha sido tão boa e tenha desenvolvido um trauma naquele momento. E lembrem-se, trauma não quer dizer algo catastrófico, não quer dizer que o médico bateu na pessoa. O trauma, ele é de acordo com a idade da pessoa. Uma criança de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, indo no médico, qualquer coisa ali pode ser um trauma para ela.
que para nós adultos não seria, para ela é. Ok? Então, assim, isso acontece por conta de um trauma. Ela foi identificada, para vocês terem uma ideia, na minha opinião, isso já acontece há muito tempo e sempre aconteceu, mas ela foi identificada mesmo como uma patologia a partir dos anos 80, tá? Que é onde ela começou-se a perceber que existia ali uma patologia. Tá? Então ela não é muito antiga, pelo menos nos livros, vamos dizer assim. Para mim, na minha opinião, eu tenho uma crença de que ela já é muito mais antiga que isso. Nossos antepassados, por exemplo, eu tenho um avô meu que já é falecido, mas ele não passava, não ia em consulta médica de jeito nenhum. A chance dele ir no médico era zero. A não ser que ele estivesse morrendo. E para sorte dele, vamos dizer assim, ele acabou morrendo em casa, não precisou ficar internado, nada disso. Tá? O sofrimento que ele teria se isso acontecesse seria enorme. Então, ou seja, ele tinha essa fobia, só que ele não sabia. Todo mundo sabia, todo mundo zoava ele, todo mundo falava que ele era medroso e tal, não sei o quê. Então veja, as pessoas sofrem muito com isso, tá? Bom, as coisas que podem causar, quais são os gatilhos que podem dar nesse tipo de fobia? Gente, podem ficar à vontade para fazer pergunta, para falar, enfim, eu tô aqui para ajudar vocês aqui hoje a falar sobre esse tipo de fobia, ok? As coisas que podem causar, as coisas que geralmente são gatilho para essa fobia. Primeiro, uma consulta médica, é o mais comum de todos, né? As pessoas adiam muito essa consulta. A nossa amiga aqui já adiou pelo menos 3 vezes essa consulta médica. Ou enfermeiro. E olha que interessante, a síndrome do jaleco branco, ela é como se fosse um guarda-chuva. E a fobia do médico é só um dos gatilhos. Tem pessoas que não tem problema em ir para o médico, desde que ele não vá ferir a pressão, medir a pressão arterial. Quando ela olha o aparelho de pressão, ela já passa mal. Eu tenho um tio meu que ele sofre com isso, até hoje. Por que quer? Porque eu já falei para ele que tem tratamento, mas vocês sabem, né? Santo de casa não faz milagre. Então, assim, ele fala, ó, eu vou no seu consultório, desde que você não vai medir minha pressão. Porque é só pensar em medir a pressão dele já vai lá para o teto. Ambientes de saúde, clínicas e laboratórios. Então as pessoas às vezes desenvolvem essa fobia, vamos dizer assim, esses sintomas de fobia nos ambientes, nas clínicas, nos laboratórios. Vai tirar um sangue, mas o problema dela não é a agulha, não tem problema. É só o ambiente de saúde ali dela que já causa esse constrangimento, já causa esse problema todo. E objetos relacionados à saúde. Então, por exemplo, a pessoa não faz um exame, sei lá, um eletrocardiograma, que é aquele que você cola coisinhas aqui e os fiozinhos captam a condução elétrica do seu coração. Ou seja, racionalmente é inofensivo, mas as pessoas não conseguem fazer isso. Uma endoscopia, as pessoas não conseguem fazer. Então, objetos relacionados à saúde também não tem condições de fazer, tá? E quais são os sintomas? O que a pessoa sente de uma maneira geral? O principal é a hipertensão, a pressão dela sobe demais. Quando faz e aí assim, a partir do momento que você dá a sorte de encontrar um médico que esteja atento a isso e que não vai te dar o diagnóstico de cara, você tem condições de fazer o teste que eles chamam de MAPA por 24 horas, que é um teste que você fica 24 horas testando a sua pressão. E aí sim, fora do ambiente, longe do médico, você vai tirando a sua pressão e aí percebe-se que essa pressão só aumenta quando você chega no médico. Aí ele tem condições de te dar um diagnóstico mais correto. Aí ele percebe que você não tem hipertensão e logo você não vai tomar o remédio para a hipertensão.
Então vocês façam ideia da quantidade de pessoas que não têm hipertensão e que tomam remédio para pressão. E muitas vezes o paciente chega aqui no meu consultório e eu pergunto se ele tem alguma doença, né? Se ele tem alguma coisa. E as pessoas falam, eu tenho hipertensão. Isso é muito comum, assim, é a coisa mais comum que tem. Aí eu pergunto para ela, como é que você sabe que você tem hipertensão? Ela fala, bom, fui no médico, o médico mediu minha pressão e a pressão estava alta. E aí eu preciso fazer mais perguntas para essas pessoas para saber se isso aconteceu. Se foi um caso isolado, que é o caso da síndrome do jaleco branco, ou se essa pessoa tem hipertensão de verdade. Eu falo, mas você fez o exame do mapa? Você já aferiu a sua pressão em outro lugar? Você tem problema se você imagina você aferindo a pressão? Aferir a pressão para você é um problema? Porque mesmo existem casos como esse do meu tio que eu contei para vocês, que o problema dele é aferir a pressão. E até dessa paciente que eu ia mostrar aqui para vocês, o problema dela era aferir a pressão também. Então, ou seja, o médico dá esse exame, que é o mapa, 24 horas, só que como o problema da pessoa é aferir a pressão dela fica 24 horas alta. Então ela é mais uma pessoa mal diagnosticada. Entende? Se ela não sabe que existe esse tipo de patologia, ela entende que isso é normal, ela normaliza isso. E ela não sabe, ela acha que ela realmente tem uma pressão alta. Então é por isso que é importante ter alguém que fale sobre isso na internet, porque as pessoas precisam saber. Se você tem hipertensão, procure saber. Uma maneira muito simples de você saber é: feche os olhos e se imagine no ambiente hospitalar. Se imagine numa consulta médica, se imagine aferindo a pressão. Isso te dá um desconforto, mesmo assim, mais forte? Se você sentir uma taquicardia, se você sentir, sabe assim, um desconforto mais forte, é muito possível que se trata de uma síndrome de jaleco branco e não hipertensão. E talvez você esteja tomando remédio sem a menor necessidade, o que causa uma série de problemas. Entende? Então, eu já expliquei isso aqui tantas vezes, mas eu vou repetir assim. Para que você tenha uma fobia, uma das características da fobia é que você não precisa ter contato com o objeto ou a situação fóbica para que isso seja uma fobia, para que você sinta as sensações. Tem gente que tem medo, e tá tudo bem, só que ela tem medo só lá. Quando ela sai de lá, ela não tem mais medo. Se você de imaginar, você já sente aquilo tudo, uma tremedeira, náusea, tem gente que até vomita só de pensar, provavelmente nós estamos falando de uma fobia. Então é importante saber disso. O principal sintoma é essa hipertensão, ela é pontual. Você não tem hipertensão, você tem a sua pressão sobe quando você está em contato ou imagina um médico, um enfermeiro ou aferindo a sua pressão. Então a crise de ansiedade, desencadeia uma crise de ansiedade, uma tremedeira, náusea até vômitos. O descontrole físico. Acontece de muita gente adiar a consulta várias vezes, aí chegar no momento que vê que não dá mais para adiar, ela vai na consulta, só que quando ela chega lá, ela foge, ela volta. Eu já tive muitos pacientes que falaram, eu chego até a clínica, eu chego até o hospital, mas na hora que eu estou na sala de espera, não dá 2 minutos eu já fui embora. E quando eu vejo, já estou muito longe dali. Ou seja, a pessoa tem um descontrole físico mesmo. Ela não tem controle sobre isso. Quando o emocional assume o controle do seu corpo, você perde completamente a razão. A sua mente quer te tirar dali de qualquer maneira. Ela entende, ela associou aquilo a algo muito perigoso, muito danoso para você. Então, ela é uma reação automática de ter que te tirar dali de qualquer maneira. Então você perde o controle físico completamente. Agora, assim,
Quais são as consequências de você ter uma fobia dessa? Primeiro, essa que eu já falei, né? Imagina você tomar um remédio que você não precisa. Você está diagnosticado com uma doença que você não tem. Isso por si só já é um perigo. Então você começa a ter comportamentos e ser tratado e tomar medicamentos de forma crônica. E a gente sabe que o medicamento tomado de forma crônica, ele ajuda numa coisa, mas ele tende a piorar tantas outras. Todo medicamento existe efeito colateral. Se você pegar a bula de todos os medicamentos, existem efeitos colaterais. Tá? Então assim, isso por si só já é um perigo danado. Tomar remédio para uma doença que você nem tem. Começa por aí. Agora, tem algumas consequências que eu considero até um pouco mais graves, tá? Que é importante quem tem essa fobia prestar atenção e ver o quão necessário é você tratar essa fobia. Porque você ter a síndrome do jaleco branco, se você tem a iatrofobia, isso muitas vezes impede o diagnóstico precoce. Quando você vai descobrir essa doença, já é tarde. A gente sabe que existem muitas doenças, quando a gente está falando de doença, existem as doenças mais graves, como tumores, muitos cânceres, enfim, doenças infecciosas, que quanto antes você descobrir, maior a sua chance de cura. Imagina a pessoa que fica adiando isso e de repente ela tem uma doença grave. E ela precisava ter descoberto isso muito antes e não descobriu. Quando ela vai descobrir, já é tarde demais. Você acha que vale a pena continuar com essa fobia? Você não acha um perigo? Você não acha ela o que eu chamo de fratura exposta? Você não tinha que resolver isso ontem? Por que as pessoas fazem check-up? É justamente para caso apareça alguma coisa, para que se descubra a doença no estágio inicial. Isso é amplamente conhecido, não precisamos nem falar sobre isso. E a pessoa que sofre com a síndrome do jaleco branco, muitas vezes, se não forem todas as vezes, ela vai descobrir essa doença, grave quando já não tem mais jeito, porque ela já fugiu tanto. Ó, aconteceu muito comigo durante o pânico. Isso mesmo. Meu cunhado não consegue medir a pressão. Só de medir a pressão sobe. Exato. Não tenho medo de agulhas nem sangue, mas tive problema com 17 anos. Fiquei em coma e internada por 3 meses. Isso pode ser uma causa de fobia, sim. Tomo 2 medicamentos para pressão. Então, falando especificamente aqui com você, Lídia, as perguntas que você deve se fazer em seguida é essa, assim. Pode ser que você tenha pressão alta? Pode, porque é uma doença muito, muito ampla e muito comum hoje em dia, por conta da nossa alimentação, do nosso estilo de vida e tudo mais. Então, assim, mas tem muita, imagina assim, quantidade de pessoas que não têm hipertensão, que têm a síndrome do jaleco branco e que tomam remédio para hipertensão. Então é importante investigar. Existem perguntas que podem ser feitas e respondidas. Ok? Presta atenção nisso. Quem descobriu a minha fobia foi meu cardiologista. Quando chego no consultório, ele coloca o aparelho e não mede. Mas quando escuto o barulho, eu entro em pânico. Ai, que legal, tá vendo? Existem médicos que estão muito atentos a isso. Você, Rose, você teve sorte. Você encontrou um cardiologista que está muito atento a isso. Que bom, que bom. Sorte a sua de ter encontrado isso. Agora a pergunta que fica é: por quanto tempo mais você pretende manter essa fobia? Esse é o ponto. Descobrir que tem a fobia é legal. Mas e aí? Vamos resolver. Né? Eu sempre aviso, mas os médicos dizem que é frescura. Pois é, não só... Para você ter uma ideia, o quanto isso é... As fobias, elas não são faladas. E eu não entendi até hoje por quê, tá? E esse é o motivo de eu falar sobre elas aqui na internet. É justamente jogar a luz, porque as pessoas parecem... A fobia é um tema, parece que é um tabu, você não pode falar sobre ela, porque é frescura, porque isso não existe e tal. E não, isso é uma patologia, isso existe e tem tratamento de maneira muito eficaz e muito mais rápido do que vocês imaginam, do que tem por aí.
seguindo apenas 4 passos que eu ensino, você consegue se livrar dessa fobia. Então veja, se você tem a possibilidade de não ter, por que você vai continuar tendo? Então veja, essa consequência que eu falei agora é uma das mais graves, tá? Só quem tem sabe como é, muito sofrimento, exatamente, muito sofrimento. Então eu estou ouvindo o senhor falar do mapa, nunca fiz. Vale a pena fazer, viu, Lídia? Conversar com o seu médico e isso vai medir se você não tem problema. Por exemplo, eu tenho um tio meu que ele tem problema em aferir pressão. Então esse mapa para ele não serve para nada, porque vai medir 24 horas e 24 horas ele vai ficar com a pressão alta. Porque o problema dele nem é o médico, o problema dele é aferir pressão. Se você imagina aferir pressão e isso não te traz nenhum desconforto, é super tranquilo para você aferir pressão, desde que você esteja em casa, vale super a pena você conversar com o seu médico para ver se ele pede esse exame para você. Isso tira a sua dúvida total. Tá? Se você não tem problema. Agora, se só de imaginar você fazendo o exame para tirar pressão, isso já te incomoda, já te traz um desconforto, já te traz uma ansiedade, uma taquicardia, esse exame vai ser meio inútil, porque você vai ter a pressão alta o tempo todo. Mas ainda assim não tem pressão alta. Então, separamos as coisas. Quem tem pressão alta, tá tudo certo. Mas só ter pressão alta porque mediu no médico ainda não quer dizer que você tem pressão alta. Pois é, ó, pior que não é tranquilo, só de imaginar aqui. Então, Lídia, ó, é um dos indícios. Eu não estou dizendo que você tem ou que você não tem, tá? Mas um dos indícios é porque a nossa mente subconsciente, ela não tem a capacidade de entender o real do imaginário. Então, quando você imagina aquela coisa, para a sua mente subconsciente, é como se aquilo tivesse realmente acontecendo. Então, as sensações que ela te traz são as mesmas. A rede neural que é acessada, a região do cérebro que é acessada, é a mesma de como se você estivesse fazendo. Então, se você imaginar de verdade e aquilo te trouxer uma sensação, uma pulguinha atrás da orelha ali. Vale a pena investigar isso. Tem pessoas que têm sorte, como a Rose, de encontrar um cardiologista que também está ligado nisso. Então fica muito mais fácil de descobrir. Mas lembra, descobrir não quer dizer muita coisa. Então a primeira consequência é essa, assim, você não consegue ter um diagnóstico precoce. A sua chance de se desenvolver uma doença grave e morrer é muito alta. Porque se você só vai fazer exame se estiver morrendo já. Algo já vai estar muito espalhado, enfim, já está tarde demais para descobrir. Check-up não faz parte da vida dessas pessoas que sofrem com esse tipo de fobia. Então descobrir cedo geralmente não acontece. E essa é uma consequência de ter uma fobia dessa. As pessoas falam, é bobeira essa fobia. Não, não é. Quando você começa a ver as consequências que ela pode te trazer, você percebe o quão perigoso pode ser continuar com uma fobia dessa, gente. Segunda consequência aqui, o paciente não faz o tratamento correto de uma doença simples. Muitas doenças graves, a maioria delas, ela começa como uma doença simples, pequena. Quando você não descobre, isso já é péssimo, você vai descobrir só quando está no final. Mas tem pessoas que descobrem a doença cedo. Eu tô com uma úlcerazinha no estômago, tô com uma dorzinha de estômago aqui, uma virose, alguma coisa nesse sentido. Aí o médico passa um tratamento, a pessoa não faz o tratamento corretamente. Porque ela precisa ir no médico de tempo em tempo para acompanhar esse tratamento. E aí aquela doença que era pequena se torna uma doença grave. Olha isso, gente. Pensa bem nisso. Você pode estar complicando a sua vida por conta disso. O que eu tenho que fazer então, doutor, sem ser o mapa?
Bom, primeiro passar com algum profissional que entenda sobre fobia, para entender se você tem fobia ou não. Existe uma avaliação que é feita e tudo mais. Então, assim, o primeiro passo é, se você imaginar medindo a pressão e você já se sentir mal, tem grande chance de ser uma fobia, tá? Mas, de qualquer maneira, Lídia, eu, no seu lugar, procuraria o médico, o cardiologista, e falaria sobre isso. Olha, eu quero realmente saber se eu tenho a hipertensão ou não. Gostaria de fazer um exame, ele conversa com ele, ele faz o mapa, pode ser que seu mapa dê negativo. Entende? Uma outra consequência aqui, então eu falei de pessoas que não descobrem a doença cedo, quando descobre já foi, já era, ou seja, a chance de morrer é muito maior. A segunda é quando ela descobre, mas como ela precisa fazer um acompanhamento médico, ela não trata direito, e aí o que era simples passa a ser grave. Então veja que isso pode evoluir para a morte. Basicamente isso. Completamente desnecessário. Completamente desnecessário. E o que acontece também com muita frequência, eu pego aqui no consultório com os meus pacientes, é que a pessoa que tem a síndrome de jaleco branco, ela acaba desenvolvendo outras fobias. Não só a síndrome de jaleco branco. Deixa eu ler aqui. Eu descobri a síndrome há 2 anos, no meio da pandemia. Pois é. É como a depressão, a pessoa só acredita quando acontece o pior, infelizmente. Exatamente, exatamente. É mais uma doença de origem mental, de origem emocional, de origem imaginária, assim como a depressão. Entende? Você não vai resolver isso com medicamento. Você pode até usar um medicamento como um auxiliar, dependendo do grau. Eu acho que cada um tem seu papel. Agora, tratar só com medicamento não vai acontecer. Ok? Então, assim, existem pessoas que podem desenvolver outros tipos de fobia, como a nosofobia, por exemplo, que é a fobia de ficar doente. A pessoa, ela desenvolve uma fobia de ficar doente. Sabia que existe fobia de ficar doente? Existe o hipocondríaco, que é o outro oposto, que acha que tudo é doença. Tá sempre tomando remédio, tá sempre indo no médico, porque ele tudo acha que ele é doença. Esse é o hipocondríaco. E tem a nosofobia, que é a fobia de ficar doente. Então a pessoa, imagina, a pessoa acaba tendo a fobia de ficar doente. E aí não faz exame, aí não toma remédio direito, enfim, não tem algum bom acompanhamento. Então veja que assim, essa é uma fobia que quando você fala síndrome do jaleco branco, ela dá uma impressão de uma coisa boba. Ah, síndrome do jaleco, tem medo de hospital, tem medo de médico. Isso é bobo. Gente, as consequências disso podem ser catastróficas, como eu acabei de dizer. Tem gente que fala, a fobia não mata. Como assim? Do que você está falando? Eu te dei aqui pelo menos umas 3 opções aqui, em que o desfecho final pode ser a morte. Três ou 4, né? Porque tomar remédio também que não precisa, às vezes dá problema. Mas isso é menos. Agora, não descobriu uma doença grave precocemente. Descobrir só no final. Permitir que uma doença leve se torne grave. Isso leva à morte, essas duas coisas. Entende? Tomar remédio que não precisa. E aí isso desregula outras coisas e vai tomando outro remédio, aí toma um outro remédio, aí toma um outro remédio, quando você está tomando 20 remédios. Isso certamente te mata mais cedo. Então, para quem diz que fobia é bobeira, síndrome do jaleco branco é bobeira para quem não sente. Para você que sente, você sabe, só você sabe o quanto você sofre com isso. Agora, de certa maneira é reconfortante saber que isso é uma doença, isso é uma patologia e que pode ser tratada. Isso não é frescura, você não está fora do padrão. Você simplesmente tem uma patologia
que até médicos desconfiam, mas agora você sabe que existe essa patologia e que existe tratamento para isso de uma maneira muito eficiente em apenas 4 passos. Então volto a dizer, a frase final que fica é: depois de saber tudo isso, você ainda acha que tanto faz ficar com essa fobia? Ó, medo de ficar doente, acho que é por causa do medo, essa linha da pressão. Tá vendo, Lídia? Eu acho que você precisa procurar um médico, sim. Eu acho que vale a pena. Então, assim, se você tem como resolver, por que não resolver? Por que continuar com isso? E veja, eu tô falando de uma fobia que é muito comum, muito mais comum do que se imagina. Quantas pessoas já não perderam, inclusive, a vida por conta disso? Então veja, assim, não é bobeira não, não marca bobeira. A gente sabe que isso pode agravar muito mais. A Rose, em quantas sessões para melhorar? Ô Rose, depende muito do nível, existem níveis de fobia, das mais brandas até as mais graves, tá? Mas em média de 1 a 5 sessões. Olha só. Você sabia que o protocolo da psicanálise, da psicoterapia convencional para fobia é de 6 meses a 10 anos para tratamento? Pois é. Nós estamos falando aqui de até 5 sessões. Com 4 passos que você precisa seguir. E você ficar livre dessa fobia. Bom, gente, eu já estourei meu tempo aqui. Eu acho que ficou claro agora para vocês sobre a síndrome do jaleco branco e quais as possíveis consequências que ela pode trazer para a vida de vocês. De vocês não, de quem tem, na verdade, né? Quem não tem, tá tudo certo. Então, assim, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Qualquer dúvida é só me chamar. Na segunda-feira estamos aqui de novo com mais uma live. Quero agradecer a presença de todos vocês, a interação de todos vocês foram muito importantes. Eu espero que vocês consigam se livrar para quem tem e resolver isso o mais rápido possível. Essa é a minha ideia, é trazer luz para isso, para que vocês possam ter condições de pelo menos ter como resolver isso. Tá bom? Então, tenham todos uma boa noite. Um beijo no coração de vocês todos. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tchau!